Hello, maravilhosas! Muito tempo que eu não venho aqui gravar um episódio sobre relacionamentos e amizades, mas eu vou gravar um só de amizades, vou gravar um de maternidade também, por mais que eu saiba que não é um nicho que sirva para todo mundo, tem as grávidas, tem as mães e tem vocês que são amigas das mães e das grávidas e precisam ouvir alguns dos conselhos. Mas nessa semana eu quero falar sobre coisas que eu já permiti em relacionamentos, né? E que eu acho que, de certo modo, me atrasaram e atrasaram o meu sucesso, a minha vida, o meu avanço, mas que vem junto com a maturidade. Eu não acho que isso aqui é uma regra, eu não acho que o que eu vou falar tem a ver com um padrão ou que não dá para ser negociado ou que não dá para ser conversado. Na verdade, pelo contrário, eu acho que tudo isso aqui dá para ser conversado, eu acho que dá pra gente chegar num consenso. Você e seu parceiro ou sua parceira, mas é um recorte meu e que muitas vezes você não se deu conta ou que talvez você esteja vivendo e pense igual, mas nunca tenha refletido tão profundamente. Bom, a primeira coisa, né, é que eu já vivi algumas vezes é entender que eu não preciso mostrar o tempo inteiro a capacidade e o potencial da pessoa só porque de algum modo o meu está em evidência. Não é que você não tenha que enaltecer ou incentivar, mas sabe como se você tivesse uma obrigação de mostrar o potencial da pessoa, mostrar o quanto aquela pessoa pode ir longe só porque o seu está em evidência sempre, porque você entrou na faculdade, porque você está fazendo mestrado, porque você conseguiu um trabalho bom, porque você conseguiu abrir sua empresa, enfim, porque você se sai bem nas suas coisas e você vê potencial na outra pessoa, mas você meio que tem que mostrar para ela que você reconhece, como se você tivesse que se desculpar por você ser quem você é, por você atingir os objetivos da sua vida. Eu, particularmente, acho isso extremamente cansativo. Deve ter vários nomes mais intelectuais para esses acontecimentos, esses fenômenos. Minhas ouvintes que entendem mais sobre isso e tiver, né, pontuações para fazer, livros e até mesmo comentários, comentem, por favor. Estou super aberta para essa conversa, mas eu quero compartilhar porque, assim, são coisas que para mim hoje são muito mais claras e em outros momentos não foram. E eu tô falando aqui realmente, de novo, num recorte pessoal e que eu percebo quanto isso me custou alguma coisa. Nesse caso, o que que isso pode ter me custado, né? Eu vou dizer que, por exemplo, ficar o tempo inteiro justificando você ter tido algum tipo de ascensão ou algum tipo de conquista no seu trabalho ou conquista pessoal e mostrando pro outro, olha, você também tem esse potencial, nem desse jeito, mas como se estivesse se desculpando, é muito cansativo, porque você leva uma relação adiante já sabendo que você precisa ter esse comportamento e é meio que você não curtir 100% as suas conquistas, sabe? Como se isso fosse respingar no outro. E aqui eu não tô nem falando de pessoas que exigem isso ou de relacionamentos tóxicos, sabe? Onde a pessoa se põe como inferior. Eu nunca vivi isso, graças a Deus, mas eu sei que muitas amigas minhas já compartilharam isso, de tipo, se a pessoa mostra um sucesso, a outra pessoa justifica, sabe? Como, ai, mas eu não consigo, eu nunca vivi isso. Mas ainda assim eu tive essa responsabilidade em vários momentos. E eu acho isso muito cansativo. Outra coisa, isso aqui é uma opinião polêmica e vocês podem discordar de mim, tá, gente? É o que eu acho com base na vida que eu vivi. Eu já tive um relacionamento, né, longo com o pai do meu filho. E logo em seguida eu tive um outro relacionamento. Logo em seguida não, né? Um pouco depois. E agora eu tô num terceiro relacionamento. Tive outras pequenas relações, né? Porque não deixa de ser, mas não se tornaram nada. E hoje eu tô grávida e tudo mais, organizando a vida junto novamente. E eu tô com 30 anos, sou jovem, mas já sou mãe, já tenho uma empresa, já tenho minha vida circulando, funcionando. Se eu não estivesse trabalhando com hábitos, eu estaria trabalhando com publicidade, porque eu me formei e escolhi isso. Acho que se eu mudasse de ideia ainda assim, eu não faria escolhas muito arriscadas, sabe? Que botasse a minha vida financeira em risco, porque eu sou mãe, eu já passei o período de ser mãe solo, né? Principalmente, não digo nem financeiramente, porque o pai do Gael sempre cumpriu com as obrigações, graças a Deus, mas eu digo assim, emocionalmente, sabe? E dinheiro, muitas vezes, é emocional. Então, uma coisa que eu, Larissa, não gosto, não acredito nisso, já cometi esse erro de achar que a gente precisa crescer junto.
Gente, criação juntas, vocês estão livres para isso. Mas na fase adulta, onde uma das pessoas, né, e no caso, quase sempre a mulher, já está estruturada e ela aparece com um cara aparece na vida dela e ele tem várias ideias, ele tem vários projetos, ele tá sempre com alguma coisa, ele parece um grande potencial, mas ele nunca chega lá e é você que vai ajudar ele a crescer. É você que vai que vão evoluir juntos e meio que essa pressão é criada porque a pessoa tá sempre com algum projeto, mas esse projeto não sai, não vai para lugar nenhum, essa pessoa não consegue bancar a vida de vocês, essa pessoa não consegue bancar a vida dela, às vezes é uma pessoa já adulta e normalmente, eu não tô falando da pessoa que tá tentando, que vem de uma situação de vida difícil, não, tô falando de uma pessoa que não quer trabalhar de outras formas convencionais porque ele tem a ideia brilhante dele, sabe? Sinceramente, pra mim isso é um grande red flag. A pessoa que tem vários projetos, que tem várias ideias, mas que não consegue sustentar a própria vida e não consegue te fazer viver o que você pode viver com aquilo que você se proporciona. Sou 100% contra, acho que assim, uma coisa é a pessoa ter uma realidade diferente, mas ela tá ali tentando, sabe, sair tudo bem. Agora, pra mim, não funciona. Eu já vi isso na pele e eu quero dizer no futuro, quero vir do futuro pra dizer que esses projetos não acontecem, que é muito difícil essa pessoa conseguir chegar a algum lugar e que você se sente responsável por um filho que não é seu, sabe? Porque assim, gente, quem investe no nosso futuro, quando é que isso acontece? São os pais, né? Não é uma namorada. Outra coisa que eu acho que graças a Deus, sou 100% feminista. Então, tô falando tanto de Deus, gente, mas tudo bem. Eu sou 100% feminista, nada tira da minha cabeça, não tem nenhum conceito que caia pra mim. Mas tem alguns pensamentos que eu tenho que eu tive desde muito nova, tá? E que se perduraram, mas eu sei que amigas minhas não têm, eu sei que talvez você também não tenha. Eu tenho a minha casa, eu moro sozinha há muitos anos, né? Eu moro sozinha desde os meus 22 anos. Desde que eu me separei, eu continuei morando sozinha só com o Gael, sustentando a minha vida, sustentando a vidinha dele, fazendo tudo da forma que dá. Eu sempre entendi que assim que eu pudesse ter um dinheirinho sobrando por trabalhar de casa, eu teria uma diarista. Eu, Larissa, tá? É o que eu faço por mim. Pelo menos 2 vezes no mês, ou no mínimo uma vez no mês. Aí você tem um namorado, mora junto com esse cara, ou é casada, empreende, ou trabalha home office, e o seu parceiro trabalha, ou a sua parceira trabalha presencial. Você fica responsável por grande parte das tarefas domésticas. Se você é empreendedora, a primeira coisa que eu tenho que te falar é, você está dando parte do seu trabalho, não dividindo essas tarefas e não conversando sobre isso. E já fica intrínseco que você é responsável por essas tarefas. Quando você trabalha home office, você está trabalhando 2 vezes. E, beleza, a pessoa trabalha longe. Se essa pessoa definitivamente ganha a mesma coisa que você, vocês têm uma condição de vida legal e você não escolhe, tipo, contratar uma diarista porque você se sente na responsabilidade de mostrar que você dá conta, amor, sinceramente, para agora. Para agora, você está deixando de focar no seu negócio, você está deixando de se concentrar em coisas para dar conta para uma outra pessoa que teria como dividir essa despesa com você. Ou que poderia ao menos cuidar de outras partes. E se você não fala, se você não sinaliza, ela não se liga. Então, assim, por favor, eu acho que a gente precisa, como mulher, eu vou falar isso em outro episódio mais sobre pontos específicos do empreendedorismo, como mulher, parar de achar que a gente precisa dar conta de tudo. Isso foi ensinado pra gente, isso foi colocado na nossa vida desde sempre. Os papéis de gênero são muito bem direcionados, ainda que você seja empreendedora, ainda que você ganhe mais do que um homem, ainda que você sustente a casa. Se esse cara trabalha fora, você fica muitas vezes com o papel das tarefas domésticas e até com as tarefas dos filhos. E às vezes você aceita isso porque parece que é uma obrigação sua quando não é. E começa a olhar para a vida desse jeito. Começa a olhar para a vida desse jeito e buscar os seus lugares de direito. É muito desconfortável quando você é acostumada há muitos anos, há muito tempo, desde que você nasceu, vendo as pessoas ao seu redor, a aceitar esses lugares, sabe? Tipo, se você fala algo diferente, a errado é você. Mas se você olhar para o lado, outras relações se formam com essas coisas esclarecidas e outras mulheres vivem o que você gostaria de viver porque elas batem no peito. Ponto. Outra coisa, mudando de tópico. Entender que
você não precisa estar numa relação, ter um parceiro para realizar determinados feitos, determinados marcos da sua vida. Eu já vi acontecer com muitas amigas minhas, de novo, né? O sonho de ter a casa própria, o sonho de ter o carro, e elas tiveram relacionamentos longos e elas conquistaram essas coisas junto com aquele relacionamento, e quando o relacionamento acabou, ela ficou sem nada. E aí, quando ela entra no relacionamento novamente, ela não sabe como deixar claro que quer construir, conquistar algo, mas que seja dela, porque parece que é egoísmo. Só que às vezes você quer, sei lá, como eu posso dizer, você quer tirar de uma parte da sua vida, você quer parar de investir num determinado setor, numa determinada área da sua vida para conquistar algo seu pro seu futuro, para caso algo dê errado, para caso esse relacionamento acabe, para caso você queira vender, para caso você queira fazer o que quiser. E essa pessoa não tem como entrar nessa com você nesse momento. E você não quer não é nem a meta de ter as coisas juntos, mas você ficar com medo de dar esse passo, e a pessoa meio que deixa claro que você está sendo egoísta porque tá querendo ter uma coisa só para você. Sabe? Eu acho que essas conversas precisam acontecer, porque a gente pode ter o nosso junto como casal, como que tem uma relação, e eu posso ter as minhas coisas, e isso é super saudável. Eu também vou te incentivar a ter as suas coisas. Ter o seu carro. Hoje não dá, a gente vai ter um carro junto, beleza, mas assim que for possível, ter o seu carro, eu ter o meu carro, a gente ter a nossa casa, eu ter os meus bens, os meus investimentos. Eu acho até importante a gente falar como investimentos, porque você não tá abrindo mão de pagar uma conta, você não tá pedindo aqui sim. Fulano, eu quero pegar daqui dessa conta aqui, parar de dividir o aluguel para poder investir no apartamento para mim. Aí eu acharia errado, sabe? Mas essas conversas precisam existir. E a gente precisa entender que, como mulher, as coisas acontecem, sabe? E se o cara não tá preparado para esse tipo de conversa, sim, pra mim, já é um motivo para você repensar a relação. Me desculpa, eu vou sempre falar isso, gente. Olha que eu gosto de romance, eu leio romance, mas eu sei que muitas vezes a gente aceita determinadas condições com medo de ultrapassar, com medo de criar um desconforto para o outro, e a gente acaba ultrapassando os nossos limites sem perceber, abrindo essas concessões e deixando de conquistar coisas extraordinárias pra gente. Outra coisa, né, que assim, eu acho que vocês, principalmente quem é mais novinha e ainda não começou uma relação longa e tem algumas ideias na cabeça do que tem que ser, mas até mesmo mulheres mais velhas que estão em casamentos, mas eu sei que a situação fica mais difícil de ser modificada. Fazer coisas respeitando o seu interesse individual. Cara, eu acho que assim, eu já só vivi isso uma vez, que eu abri mão de algumas coisas por conta de um relacionamento, oportunidades de viagem de trabalho, oportunidades de coisa, mas não foram muitas, foram duas situações que eu abri mão. E hoje eu olho e penso, o relacionamento acabou. Eu nunca tinha feito isso antes, mas tudo tem a primeira vez, justamente pra gente poder pagar com a língua também, né? E viver a experiência, porque não foi numa situação onde eu fui cobrada, não fazer nada disso. Eu deixei de fazer porque eu quis, porque eu tava vivendo aquele momento que a gente acha que pode abrir mão de tudo, que essa relação é pra sempre, que essa pessoa é eterna, que isso aqui vai valer a pena. E, cara, a vida não é assim. E aí, muitas vezes você deixa de fazer as coisas que você tem super vontade, porque você está num relacionamento com uma pessoa que não esboça nenhuma vontade, nenhum sentimento, nenhuma reação para aquilo que você falou. Cara, de verdade, se antes desse relacionamento você tinha o sonho de ver a aurora boreal, e agora, sempre que você fala, se a pessoa não demonstra um interesse e nem sugere uma outra viagem, uma outra experiência junto, por que você vai deixar de sonhar isso? Só porque você está num relacionamento? Não faz sentido. Dá para sonhar junto e dá para não matar aquilo que você sempre desejou. A mesma coisa para as suas ambições, sabe? Eu sempre sonhei em morar em um lugar X, mas a pessoa acha que é desnecessário. Tá, mas é desnecessário para ele, sabe? Você vai realmente entrar num casamento, pensar em ter uma vida com uma pessoa que acha aquilo que você sempre sonhou desnecessário, que não te dá nenhuma justificativa plausível, sabe? Que acha que tudo é uma besteira, que acha que tudo é uma bobeira? Não dá. E a mesma coisa, momentos seus, né? Momentos com você, aquilo que é importante pra você. Tem relação, gente, que a pessoa interfere até mesmo em como você gasta o seu dinheiro. Eu acho que
Claro que tem as contas, quando você tem uma vida junto, né? Quando você é casado e tudo mais, você tem a vida ali, você organiza a vida do outro, o outro te ajuda a organizar a vida, tem as despesas. Larissa, não sei se isso faz diferença, se é importante. Não concordo com juntar contas. Larissa, tá, gente? Mas acho super bacana ter a conta para despesa da casa. Super funciona. E a pessoa fica observando como você gasta seu dinheiro, sendo que você não precisa dela. E não tô falando naquele tom de te aconselhar, sabe? De falar, pô, fulana, você tá sempre reclamando que isso aqui tá apertado, mas não para de fazer isso. Que você acha que a gente pode melhorar? Como que você pode fazer pra... Não, é naquele olhar de estar te avaliando, julgando como você gasta o dinheiro. Amor, o dinheiro é teu, pô. Tu que trabalha. Você que faz, como a pessoa quer opinar naquilo que você faz da sua vida. E você que trabalha muito, às vezes tem um cargo bom, ganha bem, fica se justificando pra quem? Pro Jurandir? Sabe? E aí você deixa de, tipo, não tô falando de consumismo, tá, gente? Tô falando de coisinhas. Você quer ir almoçar com a tua amiga, tu quer fazer as tuas coisas com a tua mãe, tu quer comprar uma experiência, sabe? Ver o pôr do sol lá na Copacabana, lá no stand-up, enfim. Viva as suas experiências. E eu não tô falando isso para o seu relacionamento acabar ou para te desestimular a ter uma vida doida. Eu tô falando isso para você entender que aos poucos, quando você abre mão de coisas que são importantes para você, você se perde e essa relação pode não durar. Pode não durar justamente porque você vai se perder e a outra pessoa não, porque você abriu mão de si mesma. Pode não durar porque pode acabar, coisas podem acontecer e pode não durar porque simplesmente essa pessoa pode terminar contigo e você pode ter largado tudo a troco de nada, sabe? Pra mim já é troco de nada mesmo que a relação dure, tá? Mas eu queria vir compartilhar com você essas experiências, porque tudo que eu falei de algum modo eu vivi, sabe? Ou até mesmo vivi com as minhas amigas e tal. No geral, eu não abro mão das minhas escolhas, não abro. Eu aprendi isso com um exemplo, sabe? Eu vivi uma vida onde eu vi a minha mãe abrir mão de tudo e isso não valer a pena pra nada, a menos... A única coisa que ela diz, né, que, tipo, foi uma escolha por conta de nós, eu e minha irmã, aquilo que todo mundo já ouviu, mas, num geral, eu vi só ela abrindo mão dela mesma por um relacionamento que não valia a pena. E quando eu cresci, eu sabia que eu não ia tomar essa decisão. Mas, como eu falei, algumas experiências precisam ser vividas pra gente pagar com a língua. E eu vivi. E aí eu tô vindo aqui te contar. Vim do futuro, não, vim do passado. Porque eu espero que isso nunca mais aconteça. Em nome de Jesus, Alá, Axé, Amém, tudo. Te vejo na próxima semana. Comenta aqui o que você achou e deixa aqui suas opiniões. Pensem que isso aqui é um recorte muito pessoal meu, mas que eu achei de bom tom falar.